Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este conceito tão importante para a clínica psicanalítica, que é o conceito de transferência. O que é que vocês imaginam quando vocês ouvem a palavra transferência? É algo que vem, que passa, que transfere de um espaço para o outro, de um contexto para o outro. E quando nós estamos falando de clínica, o que será que se transfere? O que é transferido? Por que nós falamos desse conceito como um conceito tão fundamental da transferência? É sobre isso o que nós vamos falar hoje. A base para a gente pensar sobre a transferência é essa ideia que a gente discutiu em aulas anteriores sobre os eixos do processo psicoterapêutico. Que os eixos do processo psicoterapêutico são as palavras e a relação, né? Como uma relação é ali formada a partir das palavras que são trocadas. Existe um vínculo que se estabelece, um vínculo que é único entre a pessoa que fala, a pessoa que coloca em palavras o que ela está sentindo, o que ela está vivendo e quem escuta. No livro Cartas a um Jovem Terapeuta, o Contar do Caligares traz de forma breve e condensando numa definição que vai acompanhando a gente, porque é uma definição bem preciosa para a gente pensar o processo de análise, né? Ele diz assim: uma análise ou uma terapia acontecem pelas palavras trocadas e pelas relações que elas organizam. Nós falamos em diferentes aulas sobre as palavras, sobre a associação livre, sobre como essas palavras são ouvidas, sobre as resistências para conseguir colocar em palavras o que alguém está sentindo, sobre a nossa atenção a cada palavra e também ao tom de voz e também aos silêncios e também aos momentos em que a pessoa interrompe, recua, muda de assunto, a como as palavras podem carregar múltiplos significados. Então, ao longo das nossas aulas, nós nos atentamos às palavras, que são esse recurso, o recurso principal, a matéria-prima de como uma terapia vai acontecer. Agora, por meio do conceito de transferência, nós vamos olhar para a relação. Como é a relação entre terapeuta e paciente? Nessa relação entre terapeuta e paciente, o que tem de diferente? Que características são diferentes de outras relações? E quando a gente se atenta a essa relação, o que é que a gente nota? O que é que a gente percebe? O que é importante a gente perceber na relação entre paciente e terapeuta? Como vocês imaginam, a partir do que a gente aprendeu até agora, né, uma pessoa chega aos atendimentos e o terapeuta ou a terapeuta vão transmitir que aquele é um espaço para que a pessoa se sinta à vontade, se sinta segura, para trazer em palavras o que ela sente, trazer em palavras o que ela vive, o que acontece com ela. É um espaço em que o que ela sente importa, o que ela tem a dizer
importa, que ela não vai ser julgada, que o conteúdo ele é protegido, preservado pelo sigilo, que o que ela vai nos dizendo é o que vai dar a base, a fonte para as mudanças possíveis e que ela será ouvida, né? Desde os atendimentos iniciais é transmitido para a pessoa que a pessoa será ouvida, que o que ela sente importa e o que ela tem a dizer sobre o que ela sente importa. Como vocês imaginam, então, que é uma relação que se estabelece entre alguém que se expressa e alguém que escuta, entre alguém que demonstra o que sente e alguém que presta atenção, que demonstra se importar com o que a pessoa sente, entre alguém que traz conteúdos que são pessoais, que são íntimos, que às vezes essa pessoa nunca conversou sobre aquilo com mais ninguém, e alguém que escuta atentamente e demonstra que o que a pessoa tem a dizer é importante. Como vocês imaginam que é a relação que se estabelece aí? Bom, uma coisa eu posso já contar, que é uma relação especial. E é uma relação que vai ganhando espaço na vida daquela pessoa. No sentido de que, ao mesmo tempo que eu conto para o meu terapeuta ou para a minha terapeuta no momento do atendimento, ao longo da semana eu começo a pensar, nossa, isso é importante eu falar na minha análise. Vou comentar sobre isso no próximo atendimento. Eu acho que eu deveria dizer isso para minha terapeuta. De alguma forma, essa relação começa também a atravessar outros momentos, para além do contexto específico do atendimento. O terapeuta passa a ser também uma presença internalizada. E aquela relação de cuidado que tem ali no atendimento, de cuidado com o que a gente sente, de cuidado com o que a gente tem a dizer, o que a gente tem a expressar, é um cuidado que também vai sendo internalizado. Então é uma relação especial, a gente pode começar dizendo assim. Nessa relação, em que eu vou contar coisas sobre mim, eu vou contar conteúdos afetivos, conteúdos emocionais, eu me expresso não só nas palavras que eu trago, não só nas palavras que eu digo, mas eu expresso também na minha forma de me dirigir a quem está me ouvindo, a minha forma de me relacionar. E no jeito que cada pessoa chega ao contexto terapêutico, a gente já nota algumas diferenças. Tem pessoas que chegam mais amistosas, mais desinibidas, mais expressivas. Tem pessoas que chegam mais acuadas, mais introvertidas, mais receosas. Tem pessoas que elas vão falando sobre a busca pela terapia num tom mais desconfiado, com dúvidas, com questionamentos. Tem pessoas que falam de uma forma mais efusiva, animada, otimista. Enfim, muitas combinações são possíveis. Mas eu costumo dar esse exemplo para vocês, Às vezes uma pessoa chega no primeiro atendimento dizendo, eu não sei por que eu vim. Eu não acredito muito nisso de terapia, não. Eu não acho que seja isso que vai me ajudar. E aí uma outra pessoa chega e fala, meu sonho sempre foi fazer terapia. Nossa, tô tão feliz de estar aqui, tô tão contente. Aí na nossa imaginação, parece que a chance da segunda pessoa voltar e se engajar na terapia é muito maior.
e a da primeira não, tem mais bloqueios. Mas na verdade, essa forma que a pessoa chega, né, essa forma que a pessoa se apresenta e traz a queixa inicial, não é a motivação predominante para alguém continuar. A motivação predominante para alguém continuar na terapia é essa inclinação para mexer com o que está sentindo, para mexer com as emoções, e isso tem componentes que são inconscientes e não nessa forma de se apresentar nesses momentos iniciais. Ao mesmo tempo, né, tanto a primeira pessoa que chegou mais desanimada, mais questionadora, ou a segunda pessoa que chegou mais efusiva, mais confiante, né, eu vou me atentar a como a pessoa chega. E eu vou me atentar a como a pessoa chega e como ela me trata, como ela se dirige a mim. Pode ser que a primeira diga assim: ai, mas você tem certeza que você pode me ajudar? Ai, não acredito muito nisso não. E a segunda fala: nossa, só o seu jeito de me olhar e de me ouvir, só de olhar para você eu já me sinto mais segura. E aí às vezes a gente pensa que o elogio, né, é algo dirigido diretamente a nós, ou que a desconfiança, a insegurança é algo dirigido diretamente a nós. E um dos nossos primeiros aprendizados é a forma como uma pessoa chega nos atendimentos, a forma como uma pessoa se dirige a nós, a forma como uma pessoa nos trata, diz sobre ela. É uma fonte também para a gente conhecer mais sobre ela. Conhecer como é aquela pessoa em uma situação nova. Como é aquela pessoa estabelecendo uma nova relação. Então, se a pessoa está mais desanimada, desconfiada, eu não vou pensar que ela está desconfiada comigo. E se ela está animada, elogiosa, eu não vou também achar que esse elogio é diretamente comigo. Eu vou pensar que essa forma de chegar da pessoa também me diz sobre ela. Então vamos imaginar uma pessoa que não só no primeiro atendimento, mas já faz algumas semanas, alguns atendimentos que eu estou ouvindo, e é uma pessoa insegura, é uma pessoa receosa, ela está sempre dizendo: ah, não sei se eu devo continuar, ah, não sei se faz sentido o que eu estou fazendo, ah, não confio muito nessa escolha. E a segunda pessoa também, se passaram algumas semanas, se passaram alguns atendimentos, e ela tem um quê meio eufórico de falar: eu quero mudar tudo, eu quero que a minha vida seja completamente diferente, eu acredito que chegou a hora de uma transformação radical, eu não vejo a hora da minha vida ser completamente outra. E aí a gente vai ouvindo. Eu estou dando esses 2 exemplos, mas podem ser 1000 exemplos. A gente vai ouvindo o jeito da pessoa se dirigir a nós. O jeito da pessoa na terapia dela estabelecer ali um contato, estabelecer ali uma relação. E o que o conceito de transferência ensina? Que muito da forma como aquela pessoa trata o terapeuta, como se dirige ao terapeuta, como se vincula ao terapeuta, essa relação que é estabelecida na terapia entre paciente e terapeuta, olhar para os afetos, para as emoções, para as atitudes que predominam aí, o teor emocional, o teor afetivo. Quando eu olho para esses afetos, emoções e atitudes, eu posso perceber que muitos desses afetos, emoções e atitudes são transferidos de outras relações.
afetos, emoções e atitudes que predominam ali no espaço terapêutico, eles são transferidos de outras relações e vínculos significativos na vida daquele paciente. Relações que são importantes, significativas, como as relações primárias, né? A relação com quem cuidou no início da vida, a relação com a mãe, com o pai, com a avó, com figuras que foram presentes e participaram no cuidado e amaram essa pessoa, e também relações significativas ao longo da história, relações de amizade, relações de casal, relações de autoridade, relações próximas. Quando eu ouço a pessoa e quais são os afetos, emoções e atitudes que ali predominam no atendimento, eu vou conhecendo o que se transfere de relações que são importantes, que são significativas ao longo da vida daquela pessoa. Então, numa relação em que se predomina, por exemplo, uma necessidade de aprovação, desde criança, em relações de amor, de cuidado primárias, existia uma forte tendência a buscar aprovação. É alguém que vai vir aqui no contexto do atendimento e também vai ter uma postura de buscar aprovação, né? Alguém que desde criança tem uma postura de se sentir uma carga de obrigações e responsabilidades muito grande. Aí a pessoa chega para a terapia já nessa posição de alguém com muitas obrigações, com o peso dessas obrigações. Estou dando esses exemplos para a gente imaginar como a posição que a pessoa nos atribui, como ela se dirige a nós e o lugar da onde a gente escuta, a gente percebe que são repetidos elementos predominantes em outras relações significativas na vida do paciente. Alguém que tenta controlar tudo, que tem uma necessidade de ordem no momento das sessões, provavelmente é alguém que tenta controlar tudo e tem uma necessidade de ordem no contexto das relações significativas, familiares, de amizade, de autoridade, amorosas. Alguém que de alguma forma se sente inferior, se sente diminuído no contexto da sessão, também tende a mostrar que em suas relações afetivas, familiares, de amizade, de casal, de trabalho, isso se repete. Então a gente percebe que na forma da pessoa estabelecer relações e na forma dessa pessoa estabelecer uma relação comigo, eu posso perceber elementos que são importantes para que eu escute essa pessoa e que vão me dar pistas valiosas para a compreensão da dinâmica psíquica dessa pessoa, para a compreensão de como essa pessoa se relaciona. E a forma como alguém se relaciona é um traço importantíssimo na vida de alguém. Como que essa pessoa estabelece relações? Ao mesmo tempo que é um traço importantíssimo, se eu parar para pensar como que eu mesma estabeleço relações, vão ter muitas dimensões aí que não são conscientes, que eu repito nas relações que eu estabeleço, mas eu mesma não percebo, eu mesma não tenho consciência. Emerge na relação. Então, quando a gente observa a forma de um paciente de se relacionar, de estabelecer um relacionamento conosco, a gente observa traços que escapam à consciência desse paciente, que ele mesmo não percebe, que ele mesmo não entende.
E isso, na terapia, é um contexto privilegiado para que esses traços possam ser foco de atenção, para que esses traços possam ser trabalhados, ok? Então, falando da transferência, nós estamos falando da relação que é estabelecida entre paciente e terapeuta e afetos, emoções, formas de agir, formas de se relacionar que ali se repetem, que ali se reproduzem, que são transferidas de outras relações significativas na vida do paciente. Então vamos estabelecendo uma definição. Quando a gente fala da transferência, a transferência designa o conjunto dos afetos que ligam um paciente a seu terapeuta. À medida que os atendimentos vão acontecendo, uma ligação vai se estabelecendo, e nessa ligação que vai se estabelecendo, existem afetos que circulam aí. E falar da transferência é falar desse conjunto de afetos presente nessa ligação. E o que é importante a gente saber sobre esse conjunto de afetos que ligam o paciente ao terapeuta, né? Que eles podem ser afetos considerados positivos, afetos considerados negativos. Às vezes a gente pensa assim, né? A palavra afeto na língua portuguesa tem um quê afetuoso, né, de carinho, de ternura. Na verdade, a palavra afeto significa o que mexe com a gente, o que nos afeta. Então, se tem algo que mexe comigo, que me mobiliza, que me perturba, que me atinge, que me afeta, isso significa tanto afetos considerados amistosos, considerados positivos, quanto afetos hostis, afetos negativos, afetos destrutivos. Então, alguns exemplos de afeto, né? A proteção, a rejeição, o desejo, as fantasias, a angústia, o temor. Então, pode ser que naquela ligação que se estabelece com o terapeuta, a pessoa demonstra se sentir protegida, predominantemente protegida. Pode ser que naquela ligação que se estabelece com o terapeuta, a pessoa se sente rejeitada, ou ela demonstra idealização, ou ela demonstra temor. O que é importante? Que a gente olhe para esses afetos que se manifestam e perceba que não é à toa que aquele afeto está predominando. Provavelmente, quando um afeto predomina na forma da pessoa se dirigir a você, quando um afeto predomina nessa relação que está se estabelecendo, é porque esse afeto ele vem transferido, ele repete, ele reproduz dinâmicas afetivas que são presentes em outros contextos, que são presentes em outras relações. O psicanalista é como se fosse um imã de afetos. A nossa postura mesmo, né, de abrir um espaço para que a pessoa se expresse, abrir o espaço para conteúdos que serão da pessoa, a pessoa vai contar sobre ela e nós não vamos julgar, nós não vamos contar da nossa vida, nós não vamos colocar os nossos valores, as nossas opiniões, não. Nós vamos deixar o espaço mais aberto possível para que a pessoa traga conteúdos que são dela, traga conteúdos que são da forma dela de ver o mundo, a forma dela de viver a experiência, a forma dela de estabelecer relações.
É como se a gente se colocasse nas sessões como uma folha em branco. Uma folha em branco e a pessoa vai colocando ali cores que se referem a teores emocionais e afetivos, a conteúdos que são dela. E aí a gente vai atraindo os afetos que vão emergir. Olhar para o psicanalista na relação transferencial, o psicanalista está nesse lugar de imã de afetos. E quando a gente pensa, então, no psicanalista como imã de afetos, quando a gente pensa nessa relação transferencial que é estabelecida, então nesse vínculo vai ser carregado de sentimentos, vai ser carregado de um teor emocional e afetivo de outras relações da vida do paciente, a gente percebe como é uma forma de ligação especial que ali emerge. E por que é uma ligação especial? A ligação que uma pessoa estabelece com o terapeuta. O Juan Davinasio vai falar sobre isso num livro que chama Um Psicanalista no Divã. Um Psicanalista no Divã, existe um capítulo em que ele fala sobre uma espécie de dependência que é gerada, né? Uma dependência que não tem o teor negativo da ideia de dependência, num sentido de que por um período essa dependência é necessária. A gente vai olhar para a transferência como o que liga o paciente ao terapeuta. E o que liga o paciente ao terapeuta, se a gente for buscar responder essa questão? O que liga o paciente ao terapeuta? Vamos ler o que o Nasio nos diz. Ele diz assim: é preciso que o paciente tenha vontade de vir às sessões e de entregar a intimidade ao terapeuta. De outra forma, o tratamento não teria nenhuma chance de florescer. Em uma relação analítica, a dependência do paciente é positiva, necessária e até incontornável, porque é impossível para um analisando expor sua parte mais secreta sem se apegar àquele que o escuta. Então, o Nasio está nos contando o quanto essa ligação especial ela é importante, necessária e até mesmo incontornável para uma pessoa se engajar na psicoterapia. Afinal de contas, quando uma pessoa ela se envolve no processo psicoterapêutico, ela vai trazer conteúdos que são dela e conteúdos íntimos. Conteúdos que é difícil colocar em palavras. Conteúdos que até mesmo quando ela está sozinha, ela tenta evitar, porque é difícil entrar em contato com eles. Conteúdos dela que são muito pessoais e que foram muito marcantes na história dela. Quando a gente pensa na regra da associação livre, de pedir para a pessoa para que ela fale o que vem ao pensamento, algo importante da gente considerar é isso, para que a pessoa sinta a confiança de revelar pensamentos que a princípio parecem constrangedores, de revelar pensamentos que a princípio parecem bobos, de revelar pensamentos que parecem errado falar sobre eles, desconfortável falar sobre eles, dolorido falar sobre eles, para que a pessoa sinta que ela pode falar e que ela pode se expressar de uma forma sincera, de uma forma honesta, vai surgindo uma ligação ali, uma ligação de confiança, uma ligação em que o terapeuta ocupa uma posição importante, a posição de quem vai escutar,
de quem vai receber esses conteúdos que são tão pessoais, tão íntimos, tão valiosos. Então, para que o processo psicoterapêutico aconteça, uma confiança precisa acontecer. E para uma confiança acontecer, uma ligação se estabelece. Como que o Naso, então, define a transferência, considerando que essa ligação especial é necessário que ela aconteça? O Naso diz assim: o paciente se apega tanto mais vigorosamente quando o analista é a pessoa que lhe ensina a encontrar o estranho em si mesmo. À medida que as sessões vão passando, a pessoa ela vai se surpreendendo, porque falar o que vem ao pensamento faz com que a pessoa se depare com questões sobre ela que ela mesma não conhecia, que ela entre em contato com conteúdo sobre ela que ela mesma não se aproximava, que ela mesma evitava. Então, essa ligação com o terapeuta é que permite que a pessoa vá se aproximando de conteúdos dela que são conteúdos que importam, que são conteúdos que mexem, que surpreendem, e a pessoa ela vai se descobrindo. A gente brinca que às vezes a pessoa ela vai para a terapia esperando um autoconhecimento e o que acaba acontecendo é um autodesconhecimento, um autoestranhamento, porque as versões que essa pessoa fazia de si mesma, algumas certezas que ela tinha sobre si mesma, uma imagem fixa, cristalizada que ela tinha sobre si mesma, vai se transformando. E para que essa transformação em si aconteça, é preciso que haja uma relação. Vocês se lembram que eu falo para vocês que é diferente eu falar o que vem ao meu pensamento, sem filtros, sem controles, sem censuras, sem inibições, para uma outra pessoa. Eu poderia pegar esse princípio de associar livremente, eu poderia pegar esse princípio de falar o que vem ao pensamento e falar para um gravador, ou falar na frente do espelho, ou falar anotando num caderno. E para a psicanálise isso não vai ter o mesmo efeito. Pode sim ser um exercício de investigação pessoal, de conteúdos afetivos íntimos, mas não tem o efeito de transformação de uma terapia. Porque o processo da terapia não é apenas o de falar sobre mim. É o processo de falar sobre mim para alguém. E quando eu falo sobre mim para alguém, eu acabo descobrindo coisas de mim que eu mesma não conhecia. Porque essa escuta atenta da outra pessoa, essa escuta aos significados que o que eu digo carrega, vai me ajudando a me aproximar de conteúdos que eu tenho barreiras para entrar em contato. E é nessa relação de confiança, é nessa relação que eu vou me sentindo mais segura à medida que eu sou ouvida, mais segura à medida que as minhas palavras são recebidas, mais segura à medida que vai sendo aberto um espaço para os afetos que eu estou expressando, eu vou me deparando com dimensões de mim mesma que eu mesma não conhecia. Então, voltando aqui na definição do Naso, o Naso diz: o paciente se apega tanto mais vigorosamente quanto o analista é a pessoa que lhe ensina a encontrar o estranho em si mesmo. Quando alguém nos ajuda a voltar a nós mesmos e aí descobrir uma emoção esquecida, é fatal amá-lo. Aí está uma outra chave da relação transferencial. A relação transferencial é uma relação de amor. É uma espécie de amor o que acontece.
na relação entre paciente e terapeuta. O terapeuta é a referência que eu tenho, é uma figura que está num lugar de me levar a me voltar para mim mesma e encontrar ali cantos de mim que eu não conhecia, emoções de mim que eu não entrava em contato. E nesse processo em que uma pessoa vai se aproximando mais e mais de si mesma, se aproximando mais e mais do que sente, se aproximando mais e mais de novos cantos de si que ela mesma não entrava em contato, vai se estabelecendo ali uma relação de amor. Então essa é uma outra chave para a gente entender o conceito de transferência na psicanálise, que a relação transferencial é uma relação de amor. É verdade que na nossa cultura a gente está muito acostumado a pensar o amor como aquela figura do amor dos contos de fadas, do amor romântico, do amor de casal. E na verdade pode haver uma romantização do vínculo terapêutico no nível da fantasia. Tem pacientes que terão fantasias, que terão ideais românticos que vão emergir nessa relação. Mas quando a gente fala de amor, a gente fala dessa ligação afetiva, significativa e especial que transforma. É o que estamos chamando de amor. As relações que são significativas ao longo da nossa vida, relações de cuidado, relações em que nós somos olhados e recebemos atenção e temos um lugar especial para aquela pessoa, são relações de amor. E é desse amor que nós estamos falando aqui, do amor que constrói um lugar significativo e especial, do amor que transforma. Então vou voltar de cima para baixo na definição do Nasio para a gente acompanhar. O paciente se apega tanto mais vigorosamente quanto o analista é a pessoa que lhe ensina a encontrar o estranho em si mesmo. Quando alguém nos ajuda a voltar a nós mesmos e aí descobrir uma emoção esquecida, é fatal amá-la. Em suma, se um ser se confia regularmente a um outro, acaba por se apegar a ele. O fenômeno da dependência é indissociável do alto teor afetivo do vínculo psicanalítico. Existe, então, nesse vínculo que se estabelece no processo de análise, um alto teor afetivo. E esse alto teor afetivo propõe e promove, possibilita uma continuidade, uma consistência, uma confiança. A pessoa vem nesse atendimento, conta sobre si, vem no próximo, conta sobre si, vem no próximo, conta sobre si. E um fio de constância e um fio de confiança, de uma ligação especial que vai se estabelecendo, que é uma espécie de dependência também. Existe um momento da análise em que muito da vida daquela pessoa ela vai ligar à análise e ela vai pensar como seria falar sobre isso em análise, como seria trabalhar esse conteúdo na análise. A análise vai ganhando um lugar central, a figura do analista, o olhar do analista vai ganhando um lugar central, e isso tem a ver com essa ligação especial que se forma. Uma ligação em que a pessoa confia, em que uma pessoa, ela de alguma forma ali revela partes de si que ela mesma não conhecia. Então o vínculo entre paciente e analista é um vínculo íntimo, é um vínculo especial, é um vínculo afetivamente intenso em que uma espécie de dependência emerge quando a pessoa descobre nessa ligação terapêutica uma oportunidade para expressar partes de si e conhecer partes de si que antes ela mesma não entrava em contato. Ok? Então nós vimos até agora
que a transferência, ela designa esse conjunto de afetos que liga o paciente ao analista. Sabendo que esse conjunto de afetos culmina numa relação especial, numa relação significativa, numa relação de amor, afinal de contas, é esse vínculo de cuidado, é esse vínculo de atenção, é esse vínculo de confiança que vai permitir que a pessoa se abra, que vai permitir que a pessoa fale sobre si, né? Fale sobre si e entre em contato com conteúdos que ela tinha barreiras e evitava, inclusive consigo mesma, né? Como vai ser o manejo por parte do terapeuta, da terapeuta? Como que nós, terapeutas, vamos lidar com a emergência da transferência, com esse vínculo transferencial? Quando eu escuto alguém, então, desde os primeiros atendimentos, é importante eu me atentar em qual posição a pessoa me coloca. Quais afetos ali são dirigidos? Como é a forma da pessoa se dirigir a mim? Como é a forma da pessoa me tratar? E olhar para esse conjunto, em que posição a pessoa me coloca, como que ela se dirige a mim, como ela me trata, olhar para esse conjunto de afetos como uma fonte de informações para que eu possa conhecer mais sobre essa pessoa, para que eu possa conhecer mais sobre a dinâmica psíquica dessa pessoa. Além dela me contar sobre si em palavras, ela me conta sobre si através de como ela me trata. Ela me conta sobre si através da posição que ela me coloca. Então, para poder trabalhar, é fundamental que o analista saiba em que lugar está sendo colocado pelo analisando. Que posição está sendo atribuída a ele em sua organização subjetiva. Nós sabemos que além da figura externa, nós passaremos a existir como presença internalizada para aquele paciente. E como que é essa presença internalizada? Como que é a figura afetivamente investida que o terapeuta passa a se tornar na dinâmica subjetiva daquele paciente? Então, uma das perguntas que a gente faz é: olhando para aquela dinâmica psíquica, que lugar eu passo a ocupar? Que lugar essa figura internalizada que o paciente terá a partir de mim? Que lugar essa figura tem na dinâmica subjetiva? E eu vou me atentando a isso, eu vou observando isso com o cuidado de como a pessoa se dirige a mim, como a pessoa me trata. É da posição que lhe é dada pela transferência que o analista pode analisar, interpretar, enfim, intervir sobre a própria transferência. A relação transferencial ela é fundamental para as mudanças que podem acontecer numa análise, porque ela permite que a gente perceba conteúdos que não emergem de outra forma. São dimensões que não são conscientes da pessoa e ela acaba manifestando na forma como ela se relaciona, na forma como ela estabelece aquele vínculo. Então, olhar qual posição é atribuída a mim na transferência dá elementos riquíssimos para que processos de mudança possam acontecer. Então, o Násio, ele conta como é quando um terapeuta fala: topo atender esse paciente. Quando a gente topa atender um paciente, quando a gente inicia um processo de análise no lugar de terapeuta, a gente também está topando passar a ter uma posição naquela dinâmica psíquica. Passar a ter um lugar naquela dinâmica subjetiva. E como é quando eu topo? Como é quando eu aceito fazer parte dessa dinâmica psíquica?
Quando eu admito que essa ligação que ali será criada será uma ligação significativa e especial, e que essa ligação é tão fundamental para as transformações que podem acontecer num atendimento quanto os próprios conteúdos que são trazidos pelas palavras. Afinal de contas, os eixos da análise estão nas palavras e na relação. Como é então quando eu digo que topo ser terapeuta? O Násio diz assim: é como se na primeira consulta o paciente dissesse: você está disposto a se deixar amar, idealizar, odiar ou temer? Então, como terapeuta, eu posso ser alguém amada, eu posso ser alguém idealizada, e eu posso ser também odiada, e eu posso ser também temida. E é como se na primeira consulta o paciente dissesse: você está disposto a se deixar amar, idealizar, odiar ou temer? Aceita ser bajulado em um dia e maltratado no dia seguinte? Está pronto a se imiscuir em minhas fantasias e nelas desempenhar um papel? O analista se torna um destinatário sentimental. Então, nesse lugar nosso de folha em branco, em que as pessoas vão colocando o teor afetivo, o teor emocional, as cores sentimentais, né? A gente precisa reconhecer que ao escolhermos nos tornarmos analistas, nós estamos escolhendo trabalhar com uma forma de processo psicoterapêutico em que um vínculo especial, um vínculo significativo vai surgir. E nós passaremos a ter também um lugar especial, um lugar significativo na dinâmica psíquica daquela pessoa. A nossa presença externa, o papel que nós vamos desempenhar vai servir como base, como matéria-prima para uma presença internalizada, fantasiada. A pessoa vai atribuir um lugar a nós em fantasia. E isso não tem a ver com a minha pessoa nesse nível de carne e osso pessoal. Eu preciso entender como que a pessoa me atribui esse papel. Como que a pessoa constrói para mim uma posição. Que posição me é atribuída? E que isso tem a ver com a fantasia daquela pessoa, com a dinâmica psíquica daquela pessoa. É preciso que eu sempre lembre que eu não sou amada pelo que eu sou. Eu sou amada pelo que a pessoa fantasia sobre mim. Eu sou amada pela posição que a pessoa atribui a mim. Da mesma forma, eu não sou detestada pelo que eu sou. Eu sou detestada pelo que a pessoa fantasia sobre mim, pela posição que ela atribui a mim. Eu não sou idealizada pelo que eu sou, pela minha inteligência, pelas minhas habilidades, pelo meu carisma. Não, eu sou idealizada por como aquela pessoa me fantasia. Eu sou idealizada pela posição que ela me atribui. Da mesma forma, eu não sou rejeitada pelos meus defeitos, pela minha falta de habilidade, pelo meu despreparo. Não, eu preciso olhar para essa rejeição a partir de como essa pessoa me fantasia, qual é a posição que ela me atribui. Então, pensar na transferência é preciso sempre lembrar que não se é amado, detestado, idealizado ou rejeitado pelo que nós somos, mas sim pelo que nós representamos. E vai fazer sempre parte do trabalho do terapeuta buscar perceber como a pessoa me representa, que lugar ela me atribui, em que posição na dinâmica psíquica dessa pessoa eu sou colocada, como eu sou fantasiada. Isso é uma atenção que nós terapeutas sempre teremos, com esse cuidado de não achar que se a pessoa se apaixona, ela está apaixonada por mim.
Não achar que se a pessoa é hostil, ela está sendo hostil comigo. E sim buscar perceber quem eu represento. Que lugar essa pessoa me atribui. Como a partir das fantasias dela foi construída uma posição para mim. Ok?